Bom, então vamos para a nossa quarta aula sobre extensão de corpos. Vamos compartilhar aqui a tela. E então eu vou começar relembrando o que é a definição de um elemento algébrico. Então, a definição, você considera uma extensão e alfa considera uma extensão. Dizemos que alfa pertencente a L é algébrico sobre K. É importante lembrar que a gente tem que dizer algébrico onde, né? Então, é sobre o corpo K. E existe um polinômio em K de X, ou seja, é um polinômio com coeficientes em K, então é isso que determina aqui esse sobre K. Um polinômio não nulo que anula o alfa. Então, essa é a definição que a gente tinha visto de elemento algébrico. Agora eu quero aproveitar e definir elemento transcendente. Então, considero o seguinte: um número complexo, tá? Um número alfa pertencente a C, que não é algébrico, sobre Q é chamado de transcendente. Então, então são os elementos de C que não existe polinômio com coeficientes racionais que anula. Bom, não é muito fácil de achar exemplos de elementos assim, tá? Mas eu só vou mencionar, a gente não vai provar aqui, dois exemplos de elementos assim, são chamados de transcendentes, I e E são transcendentes. Uma referência para vocês verem isso é o livro do Spivak de cálculo. Tá? Tem muitos outros textos sobre isso. E agora eu vou dar a definição de extensão simples, que vai aparecer ao longo do curso. Então, você considera uma extensão, tá? E alfa pertencente a L. A extensão K-alfa, tá? É chamada de extensão simples de K. E agora, eu gostaria de fazer um exemplo. Principalmente, o objetivo do exemplo é principalmente chamar atenção, claro, para alguns aspectos do que a gente já tinha estudado na teoria sobre extensão de corpos, mas principalmente para induzir, na verdade, vocês a deduzirem uma fórmula que eu vou propor que vocês provem depois. Tá? A ideia da prova dessa fórmula está na resolução desse problema aqui, desse exemplo. Então, o exemplo vai ajudá-los a provar. Então, considera a extensão. Você tem que o raiz de 3 não é um número racional, né? E considere a seguinte extensão.
a gente sabe que... desculpa, eu vou considerar a raiz de 2, porque senão eu vou ter que trocar toda a minha anotação aqui. Então, considera a raiz de 2, né? E a gente sabe que, continua valendo o que eu falei, não é racional esse número. E a gente sabe que essa extensão tem grau 2. Que 1 e raiz de 2 é uma base desse espaço vetorial. Bom, agora assuma o seguinte, que o número raiz de 3 não está dentro desse corpo. Aqui é um exercício, né? Mostrar isso. Bom, se esse número não está dentro desse corpo, então a gente pode já deduzir o seguinte. Logo, x ao quadrado menos 2, ou melhor, o número é o raiz de 3. Logo, x ao quadrado menos 3 é irredutível sobre Q raiz de 2. Por quê? Bom, se ele fosse irredutível, ele se escreveria como um produto de polinômios de grau 1, e a gente sabe quem é esse polinômio, é x menos raiz de 3 vezes x mais raiz de 3, e aí esse polinômio teria coeficientes em Q raiz de 2, significa que raiz de 3 estaria em Q raiz de 2. Então, não é verdade isso. Bom, então, se esse polinômio é irredutível sobre esse corpo, então a gente pode dizer o seguinte, que o grau dessa extensão, a gente pode considerar a seguinte extensão. Então, a gente já tinha uma extensão, que era aqui raiz de 2, aí a gente faz outra, ponto raiz de 3. Bom, o que a gente pode dizer sobre essa extensão? Primeiro, 1 raiz de 3 é base dessa extensão sobre Q raiz de 2. Ou seja, todo elemento desse corpo aqui é combinação linear desses elementos com coeficientes aqui. E, por conta disso, o grau da extensão é 2. Bom, então, a gente pode dizer que todo elemento, como eu já falei, todo elemento é combinação linear. Vou escrever a frase completa. Todo elemento é combinação linear de 1 e raiz de 3 com coeficientes em Q raiz de 2. Ora, mas isso está dizendo, como o C e o D estão em Q raiz de 2, a gente pode dizer que o C é da forma A1 mais B1 raiz de 2, com A1, B1 racional, e o D é A2 mais B2 raiz de 2, com A2 e B2 racional. Bom, então, eu vou substituir essa forma de escrever do C e o D. Aí escrevi errado aqui. Quem é o D? Faltando um D. Então,
Agora eu vou escrever, então, C mais D raiz de 3. Vou substituir. Fica 1 mais B1 raiz de 2, mais A2 mais B2 raiz de 2, vezes raiz de 3. Ora, isso eu posso distribuir o raiz de 3. Isso fica A1 mais B1 raiz de 2, mais A2 raiz de 3, mais B2 raiz de 2 raiz de 3. Eu fiz essa distribuição para chamar a atenção o seguinte: olha a combinação linear que apareceu agora. Ou seja, os elementos desse novo corpo, eles se escrevem como combinação linear de 1, raiz de 2, raiz de 3 e raiz de 2, raiz de 3. Ou seja, esse conjunto é um conjunto gerador. Bom, a pergunta é, esse conjunto é LI? Vamos tentar responder essa pergunta. Para responder essa pergunta, a gente precisa fazer uma combinação linear deles igual a zero. Vou usar as mesmas letras. Então é só escrever A1 mais B1 raiz de 2, mais A2 raiz de 3, mais B2 vezes raiz de 2 vezes 3 igual a zero. Ora, agora eu vou voltar àquela notação anterior que a gente tinha usado, tirando o raiz de 3 em evidência, por uma razão que vocês vão ver agora, porque a gente tem uma informação que a gente pode usar aqui. A gente sabe o seguinte, olha, que 1 e raiz de 3 é base da extensão sobre e raiz de 2. Ou seja, se tem uma combinação linear desses elementos dando zero com coeficientes aqui, é porque cada coeficiente é nulo. Ora, quem são esses coeficientes do que eu estou falando que vai ser nulo? São esses aqui. Esse e esse. Esses coeficientes serão nulos. Agora, então, a gente pode fazer o seguinte. Igualar a zero. A1 mais B1 mais B2 igual a zero. E A2 mais B2 raiz de 2 igual a zero. Ah, mas a gente sabe que 1 raiz de 2 é base de Q raiz de 2 sobre Q. Ora, se isso é uma base, e isso aí está dando zero, é porque o A1 é igual ao B1, que é zero, e o A2 igual a B2, que é zero. Portanto, o conjunto que a gente começou, de fato, é uma base desse conjunto aqui. Ou seja, o grau dessa extensão é 4. Então, conseguimos determinar o grau da extensão, né? No caso aí deu, o grau dessa extensão deu que deu o grau dessa extensão aqui, que era 2, vezes o grau dessa, era 2. Essa era 2, que a gente já sabia pela teoria anterior, e também pela teoria anterior essa era 2, porque a gente não sabia que esses dois valores envolvidos permitia calcular. Então é exatamente isso que aconteceu, e a gente usou as duas bases, multiplicou as bases para obter
a base do novo espaço vetorial. Então, para vocês refletirem sobre isso, então vocês vão tentar resolver o seguinte problema. Mas para isso vocês vão assumir que assumindo que todo espaço vetorial tem base, prove a seguinte proposição. Se você tiver duas extensões, CLK e ML, são extensões, então o grau dessa extensão, da maior, é ML vezes LK. E agora, para finalizar isso, eu quero chamar atenção, fazer uma observação sobre essa fórmula. Então, veja o seguinte. Então, você tem ali uma igualdade, né? Essa igualdade. Veja o seguinte, que se, primeira observação aqui, se MK é finito, esse valor que está do lado esquerdo é finito, então, os outros dois valores são finitos. E a segunda observação é o seguinte. Como isso aí trata-se de números inteiros, porque são dimensões, né? Então, se MK é finito, então, e o produto dos dois inteiros ML e LK está dando MK, então a gente pode dizer que ML e LK dividem MK. Bom, você vai dizer, mas isso é meio óbvio, sim. É meio óbvio, mas você não pode esquecer dessa informação, porque em vários problemas importantes, sabendo essa informação, lembrando dela, você deixa de fazer uma série de contas por conta dela. Para finalizar, quero chamar a atenção, um fato muito importante, item C dessa observação é o seguinte. Se LK é uma extensão finita, ou seja, o grau dessa extensão é um certo número n, é finito, então a gente sabe que existe uma base alfa n de L sobre K. Bom, então, com esses elementos alfa1 que estão em L, a gente pode construir a seguinte extensão. Ou seja, o menor corpo que contém todos esses elementos e o K. Como é que a gente faz? Pegando todas as frações possíveis, no numerador estão todas as possíveis potências envolvendo alfa1, alfa-n, somas e produtos, e no denominador também, isso vai dar um corpo, e isso, claro, está contido em L, porque todas essas contas estão contidas em L, já que o K e o alfa1, alfa-n estão em L. Bom, só que tem um outro fato também. Todo elemento de L se escreve como combinação linear desses elementos
se escreve como combinação linear desses elementos alfa-is. Vou escrever assim, tá? Com i variando de 1 até n, os k's em k's e os alfa-is. Bom, os alfa-i a gente já sabe quem são. Então a gente escreve o L dessa forma. Mas veja, cada um desses elementos, KI e alfa-i, para cada i, isso aqui está nesse corpo. Porque nesse corpo estão todas as possíveis combinações do alfa-1 alfa-n, com todas as possíveis potências, etc. Bom, então, esse elemento está nesse corpo, então a gente pode dizer que o L também está nesse corpo. O L é soma de elementos nesse corpo. Então, a gente acabou de mostrar que, na verdade, o L está contido nesse corpo. Ora, com as duas inclusões, a gente provou, então, que o L é igual a esse corpo. Então, a gente começou de uma extensão finita e concluiu que o L é dessa forma. Ou seja, em resumo, eu quero dizer, com esse exemplo aqui, sabendo que uma extensão é finita, então, na verdade, o corpo L você pode construir dessa forma. A gente fala assim, por adjunção dos elementos alfa-1 alfa-n, ou seja, com um certo número n de elementos, você constrói o corpo L. Não estou querendo dizer que tenha que ser necessariamente n. Pode ser que você consiga reduzir isso, apesar de que alfa-1 alfa-n é básico. Pode ocorrer você poder reduzir isso. Vocês verão exemplos depois sobre isso. Então, com isso, a gente finaliza essa aula de hoje. Okay? Então, vamos finalizar a aula de hoje e parar essa apresentação.